Bom, gente, boa noite de novo, né? Vamos iniciar nossa aula, tá? Nós ainda estamos na parte da história da Umbanda, né? A gente está falando sobre a Umbanda. Quando que começou, como se formou, quais as influências, né? A gente está nessa fase inicial ainda aqui do nosso curso. Em uma das aulas, eu falei para vocês sobre os vários tipos de cultos, né? Lembra que eu comentei 20 tipos de religiões sincréticas e tal. E uma daquelas religiões era Almas em Angola. Eu comentei que era do Rio, que depois foi para Santa Catarina, né? Mas Florianópolis parece ter, lá é o núcleo, onde tem muitos terreiros de Almas em Angola. E comentei que tinha um professor que era especialista na religião, o professor Giovanni Martins. Né? Eu comentei que tinha até um livrinho dele aqui, que ele me mandou, né, na ocasião. Umbanda e Meio Ambiente, o nome do livro dele. Essa também é uma preocupação recente da Umbanda, né? Porque é outro assunto também que a gente pode pegar numa outra oportunidade e conversar bastante. É a questão do meio ambiente e do umbandista. Porque a Umbanda é uma religião voltada para a natureza, né? As nossas divindades, os orixás, vibram na natureza. A natureza é vida para a gente. E o umbandista, entre aspas, né? Porque na realidade não é bem o umbandista. Ele suja, ele polui, faz uma imundície danada. Nas praias, nas florestas, nas cachoeiras, né? Com oferendas, com material que polui. Então, isso está mudando também. Então, essa foi uma preocupação grande, até desse grupo que eu participei nesses 20 anos, né? Pela internet, aí, de divulgar, de estudar. Era um assunto que sempre vinha à tona, meio ambiente. E tivemos vários grupos que já se empenharam em trabalhar esse assunto, em divulgar, conscientizar, né? E aqui no Núcleo Mata Verde eu sempre me preocupei com isso. Já fizemos até uma palestra uma vez da juventude e tínhamos uma outra palestra para esse ano também de uma filha que ia falar alguma coisa de meio ambiente. Então esse assunto eu acho que é interessante e que vale a pena ser discutido numa outra oportunidade, né? Que é uma coisa muito, muito importante para aquelas pessoas que são umbandistas, né? Quando a gente for falar da segunda parte do curso, que é na segunda ou terceira parte, que é a parte da metafísica umbandista, a gente vai falar sobre oferendas, né? E saber exatamente o que é uma oferenda, o significado, né? Que forças são essas, né? Para que serve aquilo, né? Até onde vale a pena dar espelhinho para Iemanjá, barquinho de isopor e outras coisinhas mais. Tá? Mas esse é um outro assunto. Agora, o professor Giovanni escreveu o livro e eu lembro que quando ele me mandou, deixa eu ver quando esse livro aqui, é de 2014. Eu não tinha visto, depois que eu vi, ele botou uma foto do Núcleo Mata Verde dentro do livro dele, né? Na nossa sala de aula. Então ele estava comentando sobre isso no livro, sobre a questão do estudo na Umbanda, né? Que a Umbanda estava mudando, que já tinham muitas casas, né? E ele cita o nosso exemplo aqui do Núcleo Mata Verde. Então eu vou passar para vocês aí. Então eu acho válido os cursos, procuro sempre fazer curso aqui por causa disso, né? E o Núcleo Mata Verde, com certeza, ele está na frente há muitos anos, desde 2006, né? Que eu procuro fazer curso, o EAD também, né? Então a gente está sempre tentando promover o estudo da Umbanda. Muitas vezes as pessoas não entendem bem a questão do estudo. Quando eu lembro que a primeira vez que eu anunciei esse curso, foi em 2007, 2008, eu anunciei e deixei bem claro, não é curso para aprender a fazer amarração, fazer oferenda, não é nada disso, né? É uma coisa além, né? Não é para isso. Daí você vai ter consciência de dentro do teu terreiro, de acordo com os fundamentos e princípios da sua casa, né? Apesar que a gente vai citar a metafísica umbandista aqui, muita coisa aí que vai dar muito o que pensar, né? Mais para frente. Mas eu não dou receita, me nego como dirigente umbandista a ficar dando receita. Estou cansado de ver isso aí, né? Receita para prosperidade, receita para não sei o que mais, oferenda para Exu, oferenda para não sei o que, aprenda a fazer isso. Pelo amor de Deus, né? Tá, eu acho... Não quero nem fazer comentários sobre esse assunto, tá? Então eu acho que um umbandista precisa ter com uma consciência assim, da Umbanda como uma religião, como uma coisa além, né? Muito além do que ficar apegado com essas receitinhas, né? Isso daí é coisa, ó,
muito antigo, que nem eu falei, vinha nos livrinhos, nas revistas, aquelas bobageiras e tal, né? Então eu acho que tem que mudar o nível, né, de consciência do umbandista. E eu tenho visto aí pais e mães divulgando um monte de coisa. Eu olho bem aqui, eu fico quieto, né, fico na minha, mas como nós estamos dentro de uma sala de aula, né, eu acho que é importante eu passar isso para vocês. O caminho não é esse, né? A consciência dessa realidade espiritual é outra coisa, é outro caminho. Não é através de ficar acendendo vela, oferenda para Exu, para aquilo, para isso, para aquilo, para... Tá? Tem muito mais coisa para a gente enxergar e aprender. E com certeza vocês daí vão receber muito mais. A partir do momento que a pessoa passa a ter consciência, né, dessa realidade espiritual, dessas forças que atuam, que nós vamos trabalhar com isso também. Eu vou falar de oferenda, de um monte de coisa no curso. Mas não vou dar receita. Agora, vocês vão ter domínio, né, dessas energias, dessas forças. Aí cada um é que vai saber o que vai movimentar, de que forma vai movimentar. Tá? Então a gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas com consciência daquilo que está sendo feito, né? Tá bom? Bom, nós estamos falando da Umbanda. Eu já falei da diversidade, comecei a falar da história da Umbanda, falei dos vários tipos de cultos, né, que se formaram aqui no país, né? Olá, boa noite. Falei também que a Umbanda não veio da África, né? Mostrei para vocês 300 anos aí de influência africana do Brasil, em nenhum momento se falava de Umbanda. Se fosse africano já tinha chegado logo no início com os africanos, né? Então a Umbanda, eu procurei mostrar para vocês que ela surge no Rio de Janeiro, tá? É de lá que começam os primeiros terreiros, em 1908. E aí chegamos a falar do Zélio de Moraes. Contei a história do Zélio, né? Menino, rapaz, que médium, né? De origem católica, que vai para uma reunião dentro de um centro espírita, e o caboclo das 100 encruzilhadas da passagem, e ali ele fixa, ele começa, ele coloca os princípios dessa nova religião, vamos chamar assim de religião, que estava surgindo, que ele ia liderar, né? Que é o caboclo das 7 encruzilhadas e o pai Antônio. E ele ali fixa exatamente os princípios da Umbanda. Ele fala, no primeiro dia de trabalho, nome da religião, que eu falei que era em banda, depois ele atualiza para Umbanda, roupa branca, tudo de branco, sem atabaques, sem bater palmas, com cânticos, né? Sem sacrifício de animais, né? A prática da caridade, tudo gratuito, tá? Então isso são princípios da Umbanda. Então qualquer terreiro que se diz de Umbanda tem que seguir esses princípios. Então a Umbanda é essa, mas a gente sabe que 90% dos terreiros não são assim, né? E por que não são assim? Durante a história aconteceu muita coisa, de 1908 até hoje. Tá? A Umbanda foi crescendo, foi ficando forte, teve muita perseguição, a gente não pode negar, né? Eu vou até comentar alguma coisa ainda hoje sobre isso, no Estado Novo, e depois também na época da ditadura, e ainda hoje a gente está vendo aí, né, intolerância religiosa contra a Umbanda. Então a nossa religião sempre foi marcada por isso, né? Mas o que aconteceu dentro da Umbanda é que muitas pessoas vieram de outros cultos para a Umbanda. Esse é o motivo. Então surge a Umbanda, está aqui. A Umbanda, os princípios são esses. Caboclo da 7 encruzilhada falou, vamos aceitar todos os espíritos, todos. Porque ele se manifestou exatamente dentro do centro para dizer isso, né? Porque que não se aceitava espírito de negros, dos escravos e dos índios. Então é para aceitar todo mundo, e todo mundo vai trabalhar e vai ajudar. Quem tiver mais conhecimento vai ensinar, e quem não tiver vai aprender e todo mundo vai trabalhar. Então uma das regras da Umbanda era essa, está de portas abertas. Então todo mundo é bem-vindo. Tá? Então foi maravilhoso. Só que com o passar do tempo, e a gente vai comentar alguma coisa na aula hoje, vieram pessoas de vários cultos, e cada um trouxe daqueles cultos aqueles fundamentos, aqueles princípios. Então começou a se misturar as coisas, tá? Começou a se misturar. E é daí que surge toda essa diversidade que eu comentei no início do curso. Lembra? Que eu falei, a Umbanda hoje
tem vários tipos de ritos. Por quê? Porque tem influência dessa, né? Então, hoje em dia é assim. Agora, no princípio não era assim. Era uma coisa muito bem estabelecida, que até 1940, eles tentaram a todo custo, 40, 50, como é que a gente fala? Não é padronizar, me fugiu a palavra agora. Tem uma doutrina umbandista única, tentaram, né, fazer uma espécie de uma unificação, me fugiu agora, codificação da Umbanda, né? Mas não é viável, não era isso que o caboclo queria também, porque várias pessoas, né, vários seres, vários espíritos, cada um com seu entendimento, fica difícil. O ser humano não é igual, os espíritos também não são iguais. Então começou cada vez mais a ter diversidades. E depois nós tivemos interesses políticos, né? Que a gente vai falar sobre política hoje. Na Umbanda também. Né? Eu comentei para vocês sobre isso, né? Que a Umbanda teve muita força num determinado período. Ela cresceu muito. Tinha milhões de pessoas aí ligadas à Umbanda. E se falava muito que a Umbanda era a religião do Brasil, a primeira religião brasileira, né? Que seria a religião do futuro. Então se vendia essa imagem. A Umbanda é a religião do futuro, todo o planeta todo vai ser umbandista, né? Porque vai ser a religião do futuro. O Brasil é o país do futuro, né? Tá? E também, então o que aconteceu? Começou muito interesse político. E aí as coisas começaram a se complicar um pouquinho. E aí teve um auge e depois começou a cair. Um decaimento muito grande da Umbanda, onde nós perdemos muitos adeptos para outras religiões, tanto coordenação quanto evangélicos, né, e católicos. Muita gente saiu da Umbanda, lá para a década de 80, mais ou menos 80, 90, e depois começa-se agora, 90, 2000, um novo crescimento na Umbanda, né? Uma Umbanda diferente, mais moderna, com internet, com curso, com livros. Então é uma nova Umbanda, com certeza. É um novo movimento. É uma nova onda, né, que vem vindo, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho ainda sobre esse passado da Umbanda. É importante para que a gente entenda bem o que acontece hoje, o que aconteceu no passado e que a gente consiga determinar bem o que é Umbanda, né? Isso é importante, né? Porque as pessoas não conseguem te dizer exatamente, tudo bem, Umbanda é uma religião, tem os orixás, tem os espíritos, mas me explica melhor, né? De onde veio, de onde veio. Então tem muita briguinha, muito achismo, né? As pessoas não vão buscar na raiz, como nós estamos fazendo aqui no nosso curso. Então eu tô vindo, desde 1908. Vamos em frente então. Primeira frase da noite. De novo, Umbanda é coisa séria para gente séria. A gente não pode esquecer essa frase do Caboclo Mirim. Hoje eu vou falar bastante do Caboclo Mirim. Bastante não, um pouco mais, né? Do Caboclo Mirim. Então vamos lá. Na última aula eu ia entrar aqui, né? Estava falando da evolução da Umbanda, da data 15 de novembro, né? Que foi o primeiro dia que o Caboclo incorporou lá no Centro Espírita, e no dia 16, Hélio de Moraes dá passagem para o Caboclo e para o pai Antônio na casa dele. E ali é que começam as reuniões. Em 2012, foi promulgada a Lei 12.644 pela Dilma, né? Fixando aqui, né? Instituindo o Dia Nacional da Umbanda. Então a Umbanda tem um dia nacional, né? Diferente de outros cultos afros. Você não vê um dia de outros cultos afros, tá? Mas a Umbanda tem um dia. E esse dia qual é? Fica instituído o Dia Nacional da Umbanda, que será comemorado anualmente em 15 de novembro. Ué, se a lei fala que é 15 de novembro, deve ter um motivo, né? Não é porque puseram 15 de motivo. Qual é o motivo? É a história do Zélio. Né? Então, para que vocês possam sentir, né, da seriedade desse trabalho, né? E da importância do Zélio de Moraes, né? A grande maioria dos umbandistas desconhece isso, né? Desconhece. A maioria das casas são cruzadas, são misturadas, né? Não há interesse em esclarecer, não há, né? Porque existe, infelizmente, uma visão que é preconceituosa também, que está acabando, que cada vez está se separando mais, de que a Umbanda seria um apêndice dos demais cultos de nação. Que você teria culto de nação uma coisa mais
importante, mais, né? Como é que a gente fala? Na hierarquia, num estágio mais superior, e que a Umbanda seria um apêndice somente disso. A Umbanda seria um culto a mais dentro da... Mas a ideia não é essa, pelo contrário, né? A Umbanda é uma religião brasileira, que tem história, que tem formação, que tem seus princípios, né? Então, nas casas normalmente que são cruzadas, que mistura dia de nação, dia de Umbanda, não há muito interesse de querer esclarecer esses assuntos. Não tem problema, é tudo culto afro. A gente entende, respeita, não estou fazendo críticas, estou só comentando, por isso que muitas pessoas não conhecem a história da Umbanda. Essa história é pública desde 1940, pelo menos. Tá? Existem publicações de 1940 que já falavam do Zélio de Moraes. Tá? Aí a pessoa vem, nunca ouvi falar sobre isso, meu pai de santo nunca falou. Ué, porque ele não quis estudar, quis conhecer, não teve interesse. Porque se ele quisesse, né? Isso vai ajudar alguma coisa dentro do trabalho? Não, não vai. Com certeza, dentro do terreno não vai ajudar nada. Mas vai ajudar você a entender o que é Umbanda, né? E não fazer besteira, né? E procurar seguir exatamente o caminho da Umbanda. Cada um que siga o seu caminho, né? Nós temos várias religiões. Todas são perfeitas, nós, né, temos religiões para todas as pessoas. Não é uma crítica a X, Y, Z, não. Mas se você se diz umbandista, então conheça bem a sua religião, né? Aprenda exatamente de onde ela vem, como é, quais são os princípios dela, né? E procure pegar esses princípios que o caboclo colocou, como é que a gente faz? Aquela baliza, né? Aquele farol. Você procura estar em volta daquilo. Quanto mais próximo você estiver ali, com certeza mais seguro você vai estar. Para poder trabalhar dentro da Umbanda, para poder ajudar, fazer a caridade, né? Não vai se iludir com tanta bobagem que a gente vê por aí também. Mais consciente você vai estar. Por isso que é importante a gente dar essa repassada toda na história da Umbanda, né? Para entender, né? Da onde veio, né? E o que está acontecendo hoje em dia. Bom, então essa é a lei que foi promulgada dia 16 de maio, né? Pela presidenta Dilma Rousseff. Lei 12.644. E mais recentemente foi promulgada a lei estadual, Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo também tem uma lei, Dia da Umbanda, 15 de novembro. Tá? E quando eu fiz o curso em 2007, era um projeto. Era um projeto ainda, tal. Então eu li o projeto em sala de aula. Naquela época, esse grupo que eu pertenço, estava todo mundo empenhado, né, em divulgar. A gente fazia muitas manifestações, né? Fizemos cursos até aqui em São Vicente, que eu sou lá de São Vicente. Levei o Dr. Édio para fazer um curso lá, tem até o certificado aqui. Fizemos outros eventos lá em São Vicente. E numa determinada ocasião, eu tentei me empenhar para que o município de São Vicente também promulgasse uma lei do Dia da Umbanda, né? Porque várias cidades já estavam empenhadas nisso. E aí uma dirigente falou, não, pode deixar que a gente faz, nós vamos cuidar, nós vamos correr atrás. Tal. Aí correu, teve toda aquela confusão lá, um vereador daqui, outro de lá, tem muitos evangélicos lá em São Vicente, é uma certa dificuldade, mas o projeto foi seguindo. E aí eu fiquei um tempo sem falar com ela. Aí um dia eu procurei e falei, e aí mãe, o que aconteceu com o projeto? Nem te conto, pai Manuel. Eu falei, o que foi? Foi aprovado lá, promulgado, né? Eu falei, mas e daí? Foi feito 15 anos? Não, o senhor não sabe o que aconteceu. O vereador, ele era ligado a culto de nação. Aí quando nós entramos com o projeto do Dia da Umbanda no município de São Vicente, ele alterou o projeto para Dia das Religiões Afro-Brasileiras. 15 de novembro. Então, São Vicente, 15 de novembro, é o Dia das Religiões Afro-Brasileiras, que não tem nada a ver. Nada. Mudou o nome por ele não ser umbandista e desconhecer toda a história da Umbanda. Né? E como vem de uma casa cruzada, sem o entendimento necessário, né, da Umbanda, ele mudou as coisas. Então, São Vicente tem no dia 15 de novembro, Dia das Religiões Afro-Brasileiras. Tudo bem, a Umbanda faz parte desse conjunto, mas a história da Umbanda é importante que a gente entenda, né? Por isso que é 15 de novembro. Então, já existem vários estados, a lei, né? Essa é federal, né? Então, pega o Brasil todo.
Bom, gente, eu fiz aqui um resuminho. Eu encontrei um site que eu fiz de 2000, acho que é aquele site, até divulguei no grupo, que tinha uma efeméride, né, com várias datas, tá? Então eu aproveitei para colocar aqui no curso, atualizei um pouquinho algumas coisas, só para a gente ter uma ideia desse processo de evolução da Umbanda e do que aconteceu aqui no Brasil, né, e com a religião. Em 1891, nasce Zélio de Moraes, né? Foi comentado até na última aula a data do nascimento dele. Então o ano é esse, 1891. Eu tinha o dia e o mês, mas por uma falha eu acabei esquecendo de colocar aí, né? Mas se alguém tiver interesse eu trago na próxima aula. Eu sei o certinho o dia e o mês que ele nasceu. Então, olha, Zélio nasce em 1891. Em 1908 é a primeira reunião de Umbanda, com a participação do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do Pai Antônio. Esses dois espíritos é que fizeram o alicerce da Umbanda, tá? Receberam ordem do astral para iniciar esse movimento que ia se chamar Umbanda, tá? Os princípios da Umbanda são muito antigos, não resta dúvida. Mediunidade, espiritualidade, essas divindades, né? A cura através da imposição das mãos, né? Uso de banhos, isso é coisa antiga, milenar. Então, esses princípios são muito antigos. Agora, essa organização, né, que um conjunto de seres espirituais se juntam junto com as pessoas que estão aqui encarnadas, né, e formam uma religião chamada Umbanda, é coisa nova, tá? Então, Zélio começa, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, eu tive a oportunidade de falar também, né, do Frei Gabriel Malagrida. É interessante, né, ver a influência desses espíritos, né, que tiveram um aprendizado muito grande dentro da religiosidade católica. Ele era um frei, né? E ele que acabou, de certa forma, vindo como um espírito de caboclo, iniciando um movimento, né, mediúnico, ligado com índio, com preto velho, né? É interessante ver isso. E você vai encontrar também muitas casas de Umbanda com nome de santos, de anjos, né? Então existe uma influência muito grande dessa egrégora católica dentro da Umbanda, né? Eu não diria nem é católica, mas é cristã, né? Dentro da Umbanda, existe, né? Porque até essa questão é polêmica, né? A Umbanda, se você for conversar com algumas pessoas, elas vão dizer para você que a Umbanda não é cristã. Não, a Umbanda não é cristã. Mas existe uma influência muito grande do cristianismo, né? A gente sabe que o culto de nação não é cristão, porque é na África, veio para o Brasil, não tem nada a ver, é diferente. Agora a Umbanda tem sim uma influência muito grande. Com certeza 80%, 90%, 95% dos terreiros tem uma influência muito grande cristã. Agora tem uns 5% aí que realmente trabalham de forma diferente. A gente entende e respeita, né? Mas a grande maioria é cristã, sim. Então existe uma grande influência. 1913, olha, manifestação do Orixá Malé, né? Era uma entidade de Ogum, eu comentei sobre isso, né? O nome é Orixá, mas não é o Orixá como a gente entende hoje. Tá? Tem até alguns autores que colocam Caboclo Orixá Malé. Alguns autores até colocam isso, Caboclo Orixá Malé. Tá? Mas Zélio falava só em Orixá Malé, né, que seria uma entidade de Ogum, que era mais para demandar, quebrar, né, os trabalhos mais pesados e tal, né? Em 1913, ó, então foi 5 anos depois. Durante 5 anos era só o Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Pai Antônio que trabalhava com o Zélio, mais ninguém. E eles faziam muitas coisas, né? 1917, ó, Zélio recebe ordens de fundar 7 tendas de Umbanda. Caboclo das Sete Encruzilhadas, então orienta ele, pode começar a fundar 7 tendas de Umbanda. 1924, fundação da Tenda Mirim, pelo Caboclo Mirim, né? É que eu falo bastante do Caboclo Mirim, porque é a partir daqui que vem a raiz do Núcleo Mata Verde. O Núcleo Mata Verde nasce dessa raiz aqui, ó. Tenda Mirim. Eu vou mais para frente, se der tempo, na aula de hoje ainda, falar para vocês sobre isso.